Aleluia. Será se você mesmo pode fazer a sua oração ao Senhor? Você mesmo pode fechar os seus olhos, se render diante dEle. Esse é o nosso culto, esse é o nosso lugar de encontro. Mas não há mais alguém para intermediar você. Jesus veio e nos conectou novamente ao Pai, e a gente tem um livre acesso a Ele. Eu queria dar esse tempo a você, para que você mesmo se conecte, esqueça aquilo que você deixou lá fora e fale com o seu Pai. Você tem livre acesso para falar com Ele. Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua presença. Nós amamos a sua presença, Senhor. Muito obrigado pela sua unção cooperando conosco, a sua unção operando entre nós, coisas acontecendo. Esse é um ambiente de fé, esse é o nosso ambiente de adoração ao Senhor, Pai. O Senhor é o motivo do nosso encontro, o Senhor é a razão do nosso culto. Nós estamos aqui, Senhor, para te entregar o nosso melhor. Esse será o nosso melhor culto até aqui, Pai. Nós apresentamos os nossos corpos ao Senhor como o nosso culto, como o nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, Pai. Esse não é um tempo comum, essa não é uma noite comum, mas nós sabemos que existem coisas sobrenaturais para acontecer no nosso meio. Nós somos gratos a Ti por esse lugar, por essa oportunidade, por essa noite. Nós cremos em coisas se movendo em nosso meio, áreas das nossas vidas sendo afetadas pelo Seu poder, Pai. Sairemos daqui enriquecidos, acrescentados pelo Senhor. Sairemos dessa noite diferente da forma que nós entramos. De fato, todas as vezes que nós nos expomos, Senhor, às Suas verdades, saímos e sairemos sempre diferente. Obrigado por esse tempo. Esse é um ambiente de unidade, de fé, de adoração. Esse é um ambiente que o Senhor tem liberdade para se mover. Faça, Pai, conforme a sua vontade essa noite, em nome de Jesus. Amém. Você se alegra por esse lugar, por esse ambiente, por essa presença tão poderosa do Senhor? Se você concorda comigo, se você crer dessa forma, dá um glória a Deus bem forte aí. Aproveita, olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele: olha que bom que você veio. Glória a Deus. Nós estamos aqui no nosso culto, no tempo de adoração ao Senhor. Nós cremos que esse é um tempo que Ele mesmo nos proporciona, e nós não vamos perder nada daquilo que Ele vai disponibilizar para nós essa noite, amém? Do mesmo modo que vamos entregar tudo aquilo que nós viemos entregar a Ele, com toda a alegria e com toda a honra do nosso coração. Vocês estão animados? Graças a Deus. E cadê os nossos aniversariantes? Os que fizeram aniversário durante a semana ou estão fazendo hoje. Temos alguém que aniversariou? Pode ser aniversário de casamento, de nascimento, de novo nascimento, não importa. Nós só queremos um motivo para orar por você. Temos a nossa irmã Rosane vindo aqui, vamos orar por ela. Mais alguém? Glória a Deus. Então vai ser uma oração exclusiva para você, Rosane. Estenda para cá as suas mãos, vamos orar pela nossa irmã e agradecer ao Senhor pela vida dela. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por essa fase da vida da Rosane que encerrou e por essa nova estação que inicia agora. Nós queremos em um tempo de crescimento, de avanço, de aceleração, um tempo que ela vai transbordar em tudo aquilo que o Senhor dispôs, aquilo que o Senhor proporciona para a vida dela, Pai. Aquilo que o Senhor projetou para a vida dela, nós cremos que vai se cumprir. Nós cremos em uma estação onde ela vai ser cada vez mais influente, levando a sua palavra, as suas verdades e alcançando vidas por onde ela estiver, Pai. Nós cremos em uma estação onde presentes esperados e inesperados serão manifestos de forma extraordinária, em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas bem calorosa para a Rosane. Tem um presente da nossa igreja também. Glória a Deus pela sua vida, minha irmã.
Glória a Deus. Ontem nós estivemos ali no Parque da Cidadania, a equipe da Secretaria de Missões. Tem alguém aqui que esteve lá ontem? Glória a Deus. Ontem nós estivemos lá, tivemos uma equipe com 16 pessoas, no meio daquela chuva, daquele sereno da tarde, mas a chuva não nos parou, amém? Graças a Deus levamos a palavra, alcançamos pessoas, e temos até um vídeo com alguns dos melhores momentos que nós tivemos lá e eu quero mostrar para você. Pais e irmãos, nós somos a Secretaria de Missões e nós estamos hoje aqui no Parque da Cidadania para trazer a palavra às pessoas. Nós cremos que o avivamento em Teresina já começou e nós somos parte daquilo que o Senhor está fazendo nesse lugar. Foi um tempo maravilhoso, chegamos lá naquele lugar com um sereno que estava, não tinha quase ninguém no parque, mas daqui a pouco as pessoas começaram a chegar, 54 pessoas foram evangelizadas, pessoas receberam Jesus, oramos por algumas pessoas, então de fato foi um tempo maravilhoso e eu quero aproveitar e convocar você que está aqui na nossa igreja, que faz parte da nossa igreja, você precisa se envolver com a secretaria, é uma grande oportunidade inclusive de você desenvolver o seu chamado, cumprir o ídolo do Senhor e crescer naquilo que Ele tem para você. Então aproveita essa oportunidade e ao final você pode inclusive no balcão de informações pegar mais detalhes a respeito da secretaria em nome de Jesus. Amém, gente? Você se alegra pelas vidas que foram alcançadas? Graças a Deus. Na próxima oportunidade você certamente estará lá. Nosso Verbo News está pronto, nós temos muitas informações, programações também no nosso Verbo News. Eu quero que você fique ligado aí para você não perder nada. Primeiro de março, culto de ceia e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Amanhã tem aula do Rema. E nesse período, a matéria Autoridade do Crente com o pastor Fábio Henrique está aberta ao público. E você é nosso convidado especial. Você que ainda não está matriculado ou que deseja conhecer o Rema, essa é a sua oportunidade de assistir uma matéria completa no maior centro de treinamento bíblico do mundo. Vem conhecer a escola que tem mudado a vida de milhares de pessoas. O Rema continua com as matrículas abertas e com desconto de 10%. Mas essa condição especial encerra amanhã. Aproveite, faça a sua matrícula e tenha a sua vida totalmente transformada. Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é um momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina, Altos e Timon. E se você ainda não está participando de algum VC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva. Um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus. Sempre com uma palavra poderosa para edificar você através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. Sábado nós temos uma programação imperdível para a galera que vive intensamente para o Senhor. É o VIPs lá fora, um tempo de comunhão, descontração e muita emoção nas partidas de vôlei. Será no Clube do Vôlei às 19h30. Hoje queremos te indicar o livro Andando por Fé do autor Kenneth Reagan. A fé faz a diferença entre a derrota e a vitória na sua vida. Quando você anda pela fé, você experimenta o melhor de Deus, simplesmente porque não há fracasso em Deus.
Este livro oferece as ferramentas que você precisa para uma vida vitoriosa de fé. Então não perca mais tempo. Passe hoje mesmo no Verbo Shop e edifique a sua fé. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais. Que é o maior centro de treinamento bíblico do mundo. Certamente você já ouviu falar, mas talvez tenhamos alguém aqui entre nós que ainda não fez o rema ou que não teve a oportunidade de participar de alguma aula demonstrativa, mas você vai ter amanhã uma excelente oportunidade. Na verdade, os próximos dias você vai ter a oportunidade de assistir gratuitamente toda uma matéria, e isso vai ser para você um divisor de águas, e certamente você vai sair desse tempo convicto de que você precisa de fato fazer essa escola. Deus quer que você conheça mais dele, e você vai fazer isso conhecendo a palavra. Então aproveita essa oportunidade, aproveita também e faz a sua matrícula, que está com 10% de desconto, mas esse desconto encerra amanhã. Então aproveita para fazer a sua matrícula logo hoje. Também não deixa para 2027 para você iniciar. Faça agora. O Senhor tem pressa com você, e você precisa ter pressa em aprender a palavra. Então o Rema de fato é uma grande oportunidade para mim e para você, e eu posso dizer para você que o Rema mudou a minha vida, porque aprendi a palavra lá, mudou a minha família, mudou o meu ministério, mudou a minha mente a respeito de muitos assuntos. Então não deixe essa oportunidade para um outro momento. Aproveita e faz a sua matrícula hoje mesmo. Amém? Posso contar com vocês? Cadê os líderes de vocês? Eu quero dizer a vocês que vocês devem trazer pessoas, o seu grupo, os seus amigos, os seus familiares. Ah, pastor, mas por que isso? É o Rema que está precisando de alunos? Não, irmãos, nós temos uma missão nessa terra: levar as verdades da palavra para as pessoas. As pessoas estão aprisionadas em conceitos religiosos que não tem nada a ver com a palavra. Então você que é graduado, você que é um líder de VC, você que é um crente, você que é um filho de Deus, você deve anunciar aquilo que você já recebeu. Então aproveita essa oportunidade, aproveita essa matrícula, aliás, essa matéria que vai estar aberta. Inclusive o professor é de alto nível, o professor Fábio Henrique vai estar aqui ministrando a autoridade do crente. Vai ser um tempo de fato poderoso. Eu quero incentivar você, vem, traz alguém. Eu sei que vai ser um tempo maravilhoso para você também. Você que é graduado, de repente você vai assistir toda essa matéria junto com o seu convidado, e certamente você vai rever, vai relembrar muitas coisas a respeito dessa matéria que é tão decisiva. Existem crentes com medo do diabo, mas você precisa saber que existe uma autoridade que foi lhe dada no nome de Jesus, e você não precisa ficar acuado com medo dele. Pelo contrário, você deve se levantar com a autoridade que foi dada no nome de Jesus, e falar, e atuar, e fazer algo com aquilo que você recebe pelas Escrituras. Então, de fato, aproveita essa oportunidade e vem, começa amanhã, a matéria está completamente aberta. Amém, gente? Glória a Deus. Eu também quero falar sobre o Verbo em Casa, já que eu falei sobre os líderes. Eu vou dizer para você que nós já voltamos, amém? Se você não foi para o VC a semana passada, você vai terça-feira agora às 20 horas, você já tem um compromisso marcado, de 20 às 21 horas, nós somos 26 grupos espalhados por Teresina e Timon, e você certamente já conhece algum grupo. Se você não conhece, ao final você pode passar no balcão de informações e ver qual é o endereço mais próximo da sua casa. Combinado? Glória a Deus. Parece que vocês não jantaram, está combinado? Glória a Deus. Cadê os nossos visitantes? Tem alguém aqui essa noite pela primeira vez na nossa igreja? Temos mãos levantadas aqui, lá atrás também. Glória a Deus pela vida de vocês. Daqui eu te vi muito bem, mas eu queria apresentar você a toda a igreja. Eu queria que você ficasse de pé só um segundinho, por favor. E você que está aí próximo a eles, já sabem o que fazer. Glória a Deus, sejam muito bem-vindos. Se você já congrega em uma igreja, leva para o seu líder, para o seu pastor, um abraço nosso. Mas se você não congrega, eu quero te dizer que a Bíblia fala sobre esse ambiente.
A Bíblia fala sobre a importância de você estar em um ambiente como esse. E se você decidir congregar conosco, será uma grande honra para nós recebê-los sempre aqui. Amém, gente? Uma salva de palmas para os nossos visitantes. Inclusive, no final, eu volto aqui, o ministro da noite vai indicar para você uma equipe que vai estar lá atrás te aguardando. Nós preparamos uma sala exclusivamente para vocês. Lá vai ter algo para você comer, algo para você beber. Temos um presentinho para te entregar também, mas vai ser algo bem rápido. É só uma forma que temos de demonstrar um pouquinho mais do nosso amor, e eu não quero que você saia daqui essa noite sem passar por lá. Então eu volto, aviso, vai ter uma equipe te aguardando, e você vai lá, e a pessoa que trouxe você também pode te acompanhar, para que você não fique deslocado, tá certo? Então no final eu volto aqui, ou o ministro vai sinalizar para você o momento certo de você ir para essa sala, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor com os nossos bens. Vamos continuar aqui o nosso culto e a nossa adoração ao Senhor. Prepara aí a sua oferta, os seus dízimos. Abre aí o seu aplicativo. Abre aí a sua Bíblia também, lá em 2 Coríntios, no capítulo 9. Abre a sua carteira, abre o seu coração. O Senhor quer falar com você. Existe algo que nós viemos entregar ao Senhor, e isso faz parte do nosso culto. A gente precisa aprender que a gente nunca deve se apresentar diante de um rei com as nossas mãos vazias. Amém? O Senhor mesmo diz isso. Lá em Malaquias, ele fala sobre nós nos apresentarmos diante do governador. Se você tivesse a oportunidade de estar diante do governador ou de uma grande autoridade, certamente você levaria um presente para ele, uma cajuína, algo do tipo. Mas você levaria algo para você entregar, não é assim? A gente leva uma cajuína, a gente leva uma castanha. Nós que somos de Teresina, às vezes quando vamos visitar alguém, a gente tem o costume de levar algo. E por que a gente vem ao culto com as mãos vazias? A gente precisa ter algo, a gente precisa ter uma semente, a gente precisa ter um presente, a gente precisa ter, acima de tudo, um coração de entregar. Isso é um exercício que a gente vai aprendendo a fazer, e a gente de fato precisa aprender e exercitar isso. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, o versículo 5, a Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo está dizendo: sendo assim, considerei necessário pedir a esses irmãos que vos visitem que vos visitassem e preparassem de antemão a vossa contribuição, que já havia sido prometida, para que seja pronta como uma oferta generosa, e não como algo arrancado da avareza. É interessante esse versículo, eu gosto muito de pensar sobre ele, porque o apóstolo Paulo está dizendo que antes da oferta acontecer, ele mandou os irmãos para ensinar a respeito daquela oferta que eles haviam prometido. A oferta não era uma surpresa, era algo que os próprios irmãos haviam prometido de dar. Mas Paulo diz: olha, eu enviei alguém para te visitar antes, para que essa contribuição seja preparada como algo que vai ser dado de forma generosa, e não como algo arrancado da avareza. E ele vai prosseguir dizendo: olha, aquele que semeia pouco, igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. É muito importante a gente pensar sobre isso também, porque o que Paulo está dizendo é que se você decidir, diga decidir, é você quem vai fazer. Ele está nos mostrando isso. Olha, se eu decidir plantar pouco, ele diz: aquele que planta pouco, está tudo bem. Ele não está condenando o fato de você plantar pouco. O fato é que a gente precisa conhecer: se eu planto pouco, eu preciso depois estar satisfeito com um plantio pequeno, aliás, com a colheita pequena. Você concorda? É o que Paulo está dizendo. Ele diz: olha, aquele que planta pouco vai colher pouco, está tudo certo. Mas ele diz: aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. Quem quer colher com fartura? Irmãos, ninguém quer colher pouco. E Paulo está nos trazendo a essa realidade. Ele diz: rapaz, é loucura da sua parte querer plantar pouco, mas na hora de colher você quer colher muito. Ele está trazendo para mim e para você uma realidade. Então ele segue dizendo: olha, cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração. Não é por pesar, não é por constrangimento, pois Deus ama o que contribui com alegria. É muito importante nós sabermos que tudo isso que eu falei parte do nosso coração. Existe um modo de fazermos. Nós não vamos fazer como Paulo está dizendo, não vamos fazer por pesar ou por constrangimento, mas nós vamos fazer com alegria, porque essa é a forma que agrada ao Senhor. A nossa oferta, o nosso culto, a nossa adoração precisa partir com um sentido de que o que eu estou fazendo, o que eu estou entregando, está agradando ao Senhor. A gente precisa pensar sobre essa entrega, a gente precisa pensar sobre esse momento, a gente precisa compreender: esse é o meu culto a Ele. Amém? Eu queria que você preparasse a sua oferta, os seus dízimos. Nós vamos fazer isso como
O apóstolo Paulo está nos ensinando, não vai ser por pesar, não vai ser por constrangimento, mas vai ser com toda a alegria do nosso coração, entendendo, consciente, se eu planto pouco, então eu vou colher pouco, mas se eu quero colher com generosidade, com fartura, eu vou plantar proporcional àquilo que eu quero colher. Isso precisa estar claro para mim e para você. Amém, gente? Então, separei a sua oferta, o seu dízimo. Se você decidir fazer pelo meio tradicional, você vai encontrar esse envelope. Você pode encontrar na sua cadeira, na cadeira à frente. Nós temos aqui o Pix da nossa igreja. Lá atrás, as tesoureiras também podem te ajudar com as maquinetas de cartão de crédito ou de débito. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, apareceu para você aí um código QR Code que vai te conduzir às contas da nossa igreja, e você não vai perder essa oportunidade de adorar o Senhor com honra, com alegria, como a palavra nos propõe a fazer. Amém, gente? Você pode estender aí a sua mão ou o seu envelope. Vamos adorar o Senhor, consagrar ao Senhor aquilo que nós trouxemos para dar a Ele como um objeto de adoração. Amém? Pai, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade que nós temos de aprender pela Tua palavra a forma de fazermos, Pai. Nós não queremos te dar qualquer coisa, nós não queremos fazer isso de qualquer jeito, mas nós queremos seguir as Suas instruções, fazer conforme o Senhor nos ensina. Obrigado pela oportunidade que nós temos de honrar o Senhor e de te adorar com aquilo que o Senhor mesmo fez chegar em nossas mãos. Fazemos isso com alegria e com honra ao Senhor, crendo em uma multiplicação de forma abundante, em nome de Jesus. Amém. Vem com alegria, irmãos. Eu vejo a chuva regando minha semente, é o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minha semente, é o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vou semear.
Aleluia. Nós te damos graça, Senhor, nessa noite. Nos rendemos ao Senhor, te bendizemos. Nessa noite nós estamos aqui prontos para receber da tua palavra. Sabemos que a tua palavra é poderosa para salvar as nossas almas. Cremos no teu poder. Estamos sendo, Pai, dia após dia, aperfeiçoados no Senhor. E cremos na tua poderosa mão, agindo e atuando sobre nós. Nessa noite nós queremos te bendizer. Nessa noite nós queremos te louvar, te dar o perfeito louvor dos nossos lábios. Levantamos mãos santas a ti. Reconhecemos o teu senhorio sobre as nossas vidas. Reconhecemos que o Senhor é aquele que cuida de nós, que supre cada uma das nossas necessidades. E nessa noite nós queremos expressar a nossa gratidão, o nosso amor e a nossa devoção ao Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua palavra, porque ela é a verdade absoluta nas nossas vidas. Faz, opera, realiza, segundo o teu querer nessa noite. No nome de Jesus, quem crê diz amém. Amém. Glória a Deus. Senta um pouco. Obrigado, gente. Graças a Deus. Vocês estão bem? Glória a Deus. Que bênção. Depois da nossa semana de comemoração, celebração, aniversário da nossa igreja. Quem veio para cá, para a nossa festa? Foi bênção, não foi? Eu creio mesmo que nós entramos num novo tempo. Eu creio mesmo que coisas novas já começaram a acontecer nas nossas vidas e na nossa igreja. Amém, irmãos? Graças a Deus. Abre comigo lá em Romanos capítulo 12, verso 11. Romanos capítulo 12, verso 11. Diz assim: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. O tema da mensagem de hoje é fervorosos servindo. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: fervorosos servindo. Glória a Deus. Irmão, servir ao Senhor é um dos maiores privilégios que nós temos como filhos de Deus. Servir ao Senhor é algo nobre, é algo realizador e precisa ser feito com amor, com cuidado, com dedicação e com alegria. Na antiga aliança, nós vamos ver que os sacerdotes, eles, com as suas famílias, eles se revezavam no serviço a Deus, no que diz respeito ao cuidado do templo. E quando a gente fala sobre o sacerdócio, às vezes a gente pensa que eles estavam lá com roupas bem vestidas, bem alinhadas, e que eles estavam ali simplesmente orando, simplesmente adorando a Deus através de música, de canções, mas não é essa a verdade. A realidade é que eles estavam lá varrendo o chão, limpando os utensílios, eles estavam lá limpando restos de sangue do sacrifício dos animais, eles estavam tirando teias de aranhas, né, lá nas cortinas do templo, eles estavam limpando os restos de óleo que ficava para que as velas fossem acesas. Então, era um trabalho braçal. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: exercer o sacerdócio é um trabalho braçal. E isso era definido na antiga aliança como adoração. Então, veja, a adoração na antiga aliança era expressa através de sacrifícios de animais, de ofertas que eram dadas a Deus, mas também eram expressadas através do serviço que era feito no templo. Então, exercer o sacerdócio naquele tempo era ser faxineiro, era ser churrasqueiro, era ser aquele que estava ali pronto para limpar, para auxiliar, para fazer serviços que talvez sejam para nós, aos nossos olhos, serviços simples. Mas esse era o sacerdócio que era exercido. Nós vamos ver nos evangelhos que João Batista,
aquele que Jesus disse que, nascido de mulher, não houve nenhum como ele. Ele nasceu nesse contexto, onde o seu pai, Zacarias, ele era um desses sacerdotes que se revezavam para fazer a limpeza, a manutenção do templo. Então nós estamos vendo, irmãos, que o serviço ao Senhor é algo muito importante. Nós estamos vendo que o serviço ao Senhor, embora aos olhos de alguns pareça algo simples, pareça algo que não mereça tanto status, mas é algo muito importante, muito relevante, a ponto de Deus levantar homens para fazer esse serviço, para estarem ali cumprindo com dedicação, com afinco, esse sacerdócio. Hoje, na nova aliança, nós não somos mais servos de Deus. Eu sei que algumas pessoas gostam de dizer, eu sou servo de Deus, está tudo bem. Mas, de fato, nós não somos mais servos de Deus na nova aliança. Na nova aliança, nós fomos feitos filhos. E nós precisamos ter uma mentalidade de filhos. Somos filhos, precisamos ter uma mentalidade de filhos. Porém, precisamos ter um coração e uma disponibilidade de servos. Não somos servos, não somos escravos do Senhor, fomos libertos por Ele e nos tornamos filhos dEle. Mas o nosso coração precisa ser um coração de servo. Eu gosto daquilo que Tiago fala na sua carta. Esse Tiago era o irmão biológico de Jesus. Ele era irmão por parte de pai de Jesus. Mas, no entanto, ele não assina a carta dizendo eu, Tiago, irmão de Jesus. Não, ele coloca Tiago, servo do Senhor Jesus. Então, o coração, a disponibilidade precisa ser de servo. Mas a mentalidade precisa ser de filho. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz para ela, você é filho. E embora o nosso serviço a Deus, ele não se limite às quatro paredes da igreja, o nosso serviço ao Senhor, ele não fica limitado somente à igreja, porque nós podemos servir a Deus lá fora. Nós servimos a Deus pregando o Evangelho, cumprindo o ID de Jesus, pregando o Evangelho a toda criatura. E eu creio que você, como um crente Verbo da Vida, faz isso, e faz isso muito bem feito. Pregar às pessoas que estão ao seu redor, sejam eles seus funcionários, sejam eles seus chefes, sejam eles seus vizinhos, sejam eles seus familiares, conhecidos. Você precisa pregar o Evangelho para eles. Isso é uma ordenança, isso é um mandamento de Jesus. E quando a gente faz isso, nós estamos servindo a Ele. Quando a gente faz isso, nós estamos exercendo o nosso sacerdócio a Ele. Quando nós impomos as mãos sobre os enfermos para eles serem curados, sabe, você precisa ser mesmo ali uma referência onde você está. Seja na sua casa, na sua rua, na sua família, no seu trabalho. As pessoas precisam saber que ali tem um homem de Deus, uma mulher de Deus, e que se elas tiverem algum problema, alguma doença, elas vão procurar você. Se o filho delas estiver doente, vão procurar você. Você pode orar pelo meu filho? Ainda que elas não sejam crentes, mas porque elas sabem que tem um homem de Deus, uma mulher de Deus ali. Então isso também é servir a Deus. Você está aqui? E embora nós sirvamos a Deus fora da igreja também, porque a gente não é servos de Deus, ou a gente não serve ao Senhor somente aqui na igreja. Nós servimos a Deus aonde quer que nós estejamos. O nosso coração está para servi-lo. Então nós servimos a Deus 24 horas por dia. Agora, não é porque nós servimos a Deus lá fora que alguns vão dizer, se eu sirvo a Deus lá fora, pregando o Evangelho para as pessoas, então eu não preciso servir a Deus em nada aqui na igreja. Basta eu vir para o culto, sentar e ouvir a palavra e está tudo bem. Não, irmãos. Deus nos chamou para servir a Ele lá fora, mas também aqui dentro. É por isso que a Bíblia nos fala que os 5 dons ministeriais, ele serve com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então isso nos mostra que há uma utilidade no que diz respeito ao serviço dentro da casa de Deus, para que nós mesmos sejamos aperfeiçoados, para que os santos cresçam, amadureçam, avancem.
É necessário que nós sirvamos uns aos outros. Nós somos membros de um grande corpo. E esse corpo é um corpo bem ajustado. E nós precisamos estar servindo uns aos outros, cuidando uns dos outros. E quando a gente está servindo na igreja, há um propósito por trás. A gente não está limpando o chão da igreja à toa. Há um propósito em limpar o chão. A gente não limpa os banheiros à toa. Há um propósito na limpeza dos banheiros. Não ficam pessoas lá fora no trânsito, cuidando dos carros à toa, aleatoriamente. Não, tem um propósito. Você está aqui, queridos? Então, o serviço ao Senhor, dentro da igreja, é algo vital para a vida de um crente. E é interessante porque o texto que nós acabamos de ler, de Romanos capítulo 12, no verso 11, o apóstolo Paulo trazendo instruções para a igreja de Romanos, ele fala, no zelo não sejais remissos. E tem muita gente remissa dentro da igreja, no que diz respeito ao serviço. Remisso ou não servindo, ou remisso servindo de qualquer jeito. É interessante porque Provérbios capítulo 10, no verso 4, diz que o que trabalha com a mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Salomão está trazendo um princípio extraordinário. Tem muita gente que não prospera lá fora no seu trabalho, porque trabalha com mão remissa. Faz o trabalho de qualquer jeito, não é excelente, não presta atenção no que está fazendo, não faz com dedicação, com zelo, com amor. Faz simplesmente porque quer ganhar o dinheiro no final do mês. E isso é trabalhar com a mão remissa. Coloca a mão, mas só um pouquinho, não coloca todo. E Salomão está falando que pessoas assim não vão prosperar. E tem muita gente que diz assim, pastor, eu tenho confessado a palavra, mas não prospero. Você tem confessado a palavra, você tem feito uma parte, mas tem uma outra parte que você precisa fazer, que é trabalhar sem ter a mão remissa, com zelo. E Paulo está dizendo, olha, no zelo não sejais remissos. Essa palavra remissos, no grego é a palavra okineros, e okineros significa ser lento, significa ser indolente, significa andar para trás. Cuidado para você não ser lento naquilo que chega nas suas mãos para fazer. É interessante porque muitas pessoas são lentas nos seus trabalhos, trabalham com mão remissa e trazem essa cultura para a igreja. A igreja não é uma empresa. A igreja não é uma instituição com fins lucrativos. A igreja é uma instituição do reino de Deus, é uma instituição celestial. E a gente precisa cumprir os princípios celestiais. E é interessante porque quando a gente serve ao Senhor com zelo, sem ser remissos nesse zelo, nesse cuidado, a gente também leva essa cultura lá para fora. Então entenda, enquanto tem crentes trazendo a cultura de fora para dentro da igreja, o correto deveria ser nós termos a cultura do céu, a cultura celestial, aquilo que nós aprendemos nessa instituição divina, a gente leva lá para fora para o nosso trabalho. Os princípios que você aprende aqui na igreja, sobre zelo, sobre fervor, sobre intensidade, sobre ousadia, são os mesmos princípios que você deve aplicar lá fora no seu trabalho. Essa palavra zelo, no grego, a língua original em que esse texto foi escrito, a palavra que Paulo usa é a palavra spolde. Spolde significa executar, significa diligência, significa pressa, significa fazer com intensa seriedade. E eu pergunto a você, você tem servido a Deus aqui na igreja com intensa seriedade? Ou será que você tem levado as coisas de qualquer jeito? Para servirmos a Deus, nós precisamos ter temor. A gente não faz as coisas de Deus de qualquer forma. E às vezes, irmãos, nós estamos fracassando em várias áreas da nossa vida,
Porque a gente não tem servido a Deus com o zelo, com o empenho necessário. Porque se nós não conseguimos servir a Deus com o empenho necessário, como nós vamos viver uma vida dedicada a Ele também com esse empenho, com esse zelo necessário? Se não conseguimos servir a Deus em tarefas simples que nos é pedida, como nós vamos servir a Deus em tarefas mais complexas que Ele vai nos pedir? Se não conseguimos nos submeter à nossa liderança na igreja, como vamos nos submeter a uma instrução que o próprio Deus nos dá? Se não consideramos os nossos líderes na igreja, como vamos considerar a instrução que vem do Espírito Santo? Então nós precisamos sim servir a Deus com zelo, com amor, com empenho, com seriedade, com dedicação. Porque isso é um reflexo de como anda a nossa vida de comunhão com Deus. E é isso que Paulo continua dizendo no texto, quando ele fala: sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. O fervor no espírito está diretamente conectado com o serviço. Mas é interessante porque ele não diz: sirvam ao Senhor com fervor de espírito. Mas ele diz: sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Porque o serviço ao Senhor é uma continuidade do fervor de espírito. Significa que Deus está muito mais interessado na nossa vida de dedicação a Ele, na nossa comunhão com Ele, na nossa oração, na nossa vida de meditação na palavra, nas práticas que nós temos diariamente. Esse é o interesse de Deus. É na nossa comunhão com Ele, na nossa vida dedicada a Ele. E o serviço é uma continuidade, é uma extensão disso. E é por isso que nós podemos ver que alguém não está bem espiritualmente através do serviço que ela executa. É um sintoma de fraqueza espiritual, é um sintoma de frieza espiritual, quando alguém não quer mais servir a Deus na igreja. É um sintoma de fraqueza espiritual, é um sintoma de frieza espiritual, quando alguém serve de qualquer jeito na igreja. E o fervor, ele está diretamente ligado ao nosso serviço. Se você não estiver bem espiritualmente, provavelmente você não vai servir, ou vai servir de qualquer maneira. Salmo 100, verso 2, o salmista diz: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. O serviço ao Senhor deve ser prazeroso para nós. A gente precisa servir com um sorriso no rosto. Aleluia. Tem que ser prazeroso para nós. A gente não pode, no dia que a gente está escalado para servir ao Senhor, a gente ter aquele pensamento ou aquela murmuração e dizer: eita, hoje eu estou escalado. Eita, fazer gemendo. Não, irmão, não funciona assim. Não é para ser assim. É para ser divertido. Tem departamentos aqui que já aconteceram casos de pessoas que a gente falava assim: ó, você cometeu esse deslize, é um caso de pecado, e nós vamos ter que disciplinar você, você vai ficar vários meses sem exercer o seu ministério. E sabe o que a pessoa fazia? Ela comemorava, ela dizia: ah, graças a Deus. Porque para ela servir era um peso. Diga misericórdia. Irmão, você tem que ficar chateado quando você olhar a escala, seja qual for o seu departamento, e você vê uma diminuição das vezes que você foi escalado. Eu quero liderados assim, que diga para o líder: ei, você me tirou da escala, eu queria mais vezes. Eu estou disponível, eu quero servir. Pode me escalar mais vezes. Mas não, tem gente que já vem dizendo assim: ó, eu só posso um domingo, e assim, é meio culto,
Ó, eu estou vindo só porque teve a palavra domingo, o pastor disse que a gente tem que servir, então me bote aí. Não, não funciona assim, irmão. A gente tem que servir com amor, com dedicação, com alegria, entendendo que é um privilégio para nós. Os sacerdotes na antiga aliança, eles iam lá limpar sangue, carne podre. Você já viu? Você já entrou num açougue? Você já entrou num açougue agora? Não na parte estética, onde você compra a carne, mas lá dentro. Você já viu o cheiro que é? Pronto, era um cheiro bem parecido, que os sacerdotes tinham que lidar. E eles faziam aquilo, irmão, com extremo zelo. Tinham os banhos certos para eles tomarem. A roupa deles era impecável. E eles estavam ali servindo com alegria, com amor, com reverência, com dedicação. Era um privilégio para eles estarem ali, varrendo o chão, passando pano no chão, limpando, fazendo manutenção, passando massa em parede. Um amém, muito obrigado. Tem um irmão aqui que se identifica, graças a Deus. Aleluia. Outro dia tinha uma irmã aqui, não vou dizer o nome dela, mas ela está aqui presente no nosso meio, ela vai saber. Uma irmã que ela é empresária. Eu estou falando empresário não que isso conte, mas é porque é alguém que ela tem a sua empresa, o seu negócio, e ela é acostumada a dar ordens. Ela tem a equipe dela para fazer tudo. E essa irmã, ela iniciou no diaconato. E eu fiquei feliz por ela e o seu esposo iniciaram no diaconato. E quando eu vi que ela estava passando pano na igreja. E aí eu chamei a atenção do pastor Danilo, falei, pastor, é o primeiro dia da irmã e ela passando pano. Rapaz, pega leve com ela, senão ela vai desanimar. Depois ela não vai querer, vai achar que o serviço é muito pesado. E aí ele foi lá falar com ela, falou, irmã, não precisa você passar o pano não, porque a moça que faz a faxina na igreja, ela já passou o pano à tarde, então a igreja já está limpa. Aí ela disse assim, eu sei, pastor, mas eu quero passar mesmo assim. Aí ele disse assim, mas não precisa. Ela disse, não, pastor, não é pela igreja, é por mim, eu gosto. Eu estou sentindo prazer em fazer isso aqui. Sabe, irmão, servir a Deus deve ser assim. Outro dia tinha uma irmã também, há um tempo atrás, uma irmã muito bem sucedida aqui em Teresina, congregava na nossa igreja já há muito tempo, ela já tinha tido cargos importantes no governo, e quando eu cheguei na igreja, ela estava lá, passando o pano no banheiro, inclusive era o banheiro dos homens, né? Ela estava lá, chegou mais cedo e passando o pano, né? E eu, eita irmã, está disposta hoje, hein? Ela, é pastor, eu amo fazer isso aqui. A gente aprende com pessoas assim, porque, entenda, o serviço a Deus não é limitado à classe social, ao eu gosto de fazer, eu não gosto, eu sei fazer, eu não sei. Irmão, é um privilégio para nós termos a oportunidade de estar servindo a Deus, seja em qual for a área. Outro dia um irmão me procurou também, disse assim, pastor, eu quero servir em alguma área aí na igreja. Eu disse, eu vou pensar em alguma coisa. Aí disse, olha, mas eu queria, se puder, eu queria ver se tinha alguma vaga para mim no trânsito. Eu disse, glória a Deus, irmãos, que bênção. Que bênção. A gente precisa estar disponível e disposto para servir onde quer que seja. E entender que é um privilégio para nós, entender que a gente deve fazer com zelo, com amor, com alegria. Seja no trânsito, seja tirando foto, seja lá em cima, dando aula para as crianças, seja com os adolescentes, com os jovens, seja com os casais. A gente precisa estar disponível, irmão, para servir a Deus e entender que o nosso serviço no Senhor não é em vão. Nós estamos servindo ao reino. Você está aqui? Você é membro do corpo de Cristo, você não é um frequentador de reuniões. E como membro é assim, nós temos diferentes funções.
A mão tem uma função, os dedos têm outras funções, o joelho tem outra função, mas todo mundo coopera para que o corpo possa estar bem. É um cooperando com o outro. Não podem haver divisões. Os jovens usaram a nave e deixaram bagunçado, aí a gente, que é dos casais, fica prejudicado? Não. Os jovens bagunçaram a nave, pois nós do casais nós vamos ajeitar a bagunça que eles fizeram. Porque nós somos corpo. O corpo não luta contra o corpo. Ei, você que é líder de departamento, a gente não está competindo uns com os outros, não. Você que é líder de departamento, a gente precisa cooperar uns com os outros. Coopere com o outro departamento. Dê a preferência. Essa é a visão. A gente cuida uns dos outros. Aleluia. É possível alguém começar bem. No começo está ali empolgado, alegre, estou servindo a Deus, que bênção. O departamento, como é que está lá? Maravilhoso. E o líder? Meu Deus do céu, esse líder, ele parece um anjo, é o arcanjo Miguel, é uma coisa linda. Mas com o passar do tempo, o cenário começa a mudar um pouco, a visão começa a mudar um pouco. Como é que está o departamento? Pastor, não é bem o que eu esperava. E o líder? Ele tem as suas dificuldades. Tem gente que chega para mim e diz assim: pastor, o senhor é o melhor pastor do mundo. Eu amo o senhor, meu Deus, é tanta sabedoria, o senhor é tão amável, o senhor é tão cuidadoso, me coloca lá em cima, né? Aí quando ela termina, eu digo assim: irmão, muito obrigado pelo elogio, que bom que você me vê dessa forma, mas eu acredito que você vai me ver assim até eu chamar a sua atenção pela primeira vez. Quando eu chamar a sua atenção a primeira vez, quando eu corrigir você a primeira vez, aí é que a gente vai medir se eu sou mesmo esse pastor tão sábio, tão educado, tão amável, tão cuidadoso. Porque tem muita gente que me elogia demais, até ser corrigido por mim a primeira vez. Aleluia. Jesus. É possível alguém começar bem, servindo ao Senhor, animado, alegre, mas depois da primeira correção, depois da primeira chamada de atenção, depois de ver alguma dificuldade do líder, alguma fraqueza do líder, pronto. Irmão, você não está servindo por causa do líder. Você não está servindo por causa do departamento. Você está servindo por causa do Senhor. A sua motivação não deve ser o líder. O líder vai errar. Tem gente que chega para mim: pastor, o líder errou. Eu disse: que bom, graças a Deus. É sinal que ele ainda está, ele é vivo, ele é um ser humano, né? Ele erra. Porque senão ele já tinha sido arrebatado, já tinha ido embora, já estava com o corpo glorificado, estava perfeito, pleno. As pessoas erram, irmãos. E acima de tudo, você erra. O seu líder erra e você também erra. O seu pastor erra. Aleluia. A gente já precisa aprender a lidar com isso. Estamos crescendo, estamos avançando. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Mas veja, vai brilhando, brilhando. No intervalo desse brilhando, existem erros. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Isso se chama vida adulta, isso se chama maturidade. A gente nunca vai chegar à perfeita varonilidade de Cristo se a gente ficar olhando para os defeitos das pessoas. E tem gente que é muito bom nisso, olha os defeitos das pessoas, mas esquece de olhar os seus próprios. Da mesma forma que alguém erra com você, você erra com alguém. Não espere perfeição das pessoas, diminua essas expectativas. Eu falava com um jovem que passou no vestibular, eu disse: olha, eu tenho duas coisas para dizer para você. Primeiro, parabéns, que bênção, estou feliz por você. A segunda coisa que eu quero dizer para você vai ter um dia que todo mundo aqui na igreja vai te tratar mal.
Vai ter um dia que alguém vai seu líder vai te corrigir. Você vai falar com alguém, alguém vai dar uma resposta atravessada em você. Você vai estar carente naquele dia e vai querer uma palavra de alguém, ninguém vai te dar. Você vai precisar de uma carona, ninguém vai te dar carona. E aí quando você chegar lá na universidade, vai ter alguém para te abraçar, alguém para te valorizar, para te dar uma palavra, dizer que você é maravilhoso. E só a gente do mundo, usado pelo diabo. E você vai chegar numa conclusão em que as pessoas da igreja não te amam e as pessoas do mundo amam você. Eu disse, quando isso acontecer, saiba, é o diabo para tirar você do ambiente divino, do ambiente do Senhor. Então, nós precisamos ter o cuidado e a maturidade de que na igreja nós vamos ter problemas. Na igreja nós vamos passar por circunstâncias. Vamos ter problemas de relacionamentos. E está tudo bem. O que acontece quando a gente tem um problema? A gente foge, né? Vai para outra igreja. Irmão, é o que a maioria das pessoas fazem. Tem um problema na igreja, o que elas fazem? Mudam de igreja. Teve uma pessoa aqui recentemente que ela foi disciplinada. Ela foi disciplinada, ela pecou, estava vivendo uma vida de pecado, foi disciplinada. E nós demos a disciplina nela, o tratamento, porque a disciplina aqui não é punição, disciplina é tratamento. Nós chamamos para perto, temos leitura de livros, temos reuniões semanais ou quinzenais, temos um acompanhamento com a pessoa. Para quê? Para que ela entenda que o que ela fez foi errado, que ela precisa se arrepender. Tem o tempo do apedrejamento, ela tem que ser apedrejada mesmo, mas depois desse tempo, ela tem que ser cuidada, amada. É como um braço que a gente quebra, não é assim? A gente engessa, deixa ele mobilizado por um tempo, mas depois ele vai para a fisioterapia, até que ele possa voltar às suas funções normalmente. E essa pessoa foi disciplinada, e no meio do acompanhamento, foi o que ela fez? Saiu da igreja. Procurou outra igreja, chegou lá na outra igreja, não contou a história dela, que ela estava disciplinada, e, para minha surpresa, uma semana depois que ela foi para lá, já estava desenvolvendo, já ia entregar o ministério dela, já estava desenvolvendo o ministério dela, inclusive postando nas redes sociais. Foi o que aconteceu? Ela não foi tratada. O que vai acontecer com ela? Vai acontecer a mesma coisa lá. Ela não vai querer ser tratada, vai para um outro lugar, não vai contar a história dela. O pastor que a receber vai colocá-la nas funções ministeriais e vai ficar esse ciclo o tempo todo, ferindo pessoas, machucando pessoas e se ferindo, se machucando e nunca tratando, nunca resolvendo o problema. Então é possível pessoas começarem bem o seu serviço, mas é possível elas não terminarem, não concluírem. É por isso que a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o início. Às vezes você pode não começar tão bem, pode ser um pouco turbulento, tumultuado, mas à medida que você vai crescendo, tendo maturidade, você vai ver que as coisas vão se encaixando. Mas acima de tudo, nós precisamos ter um coração de servos. Precisamos ter uma mentalidade de filhos, precisamos ter o entendimento de que somos filhos, mas precisamos ter um coração de servo. E servo não questiona a ordem. Servo não chega atrasado. Servo não tem indisponibilidade. Sabe, irmãos, eu sou de uma geração diferente dessa geração de hoje, né? Eu sou de uma geração diferente. Na minha geração, a gente tratava as coisas diferente na igreja. Era com muito mais seriedade. Eu, muitas vezes, ministrei a palavra aqui com febre, com dores. Eu, muitas vezes, ministrei a palavra aqui com problemas terríveis, e que seria muito justificável eu poder dizer, não, eu não vou ministrar, vou escalar alguém no meu lugar. Mas eu fui forjado, eu fui treinado no começo, nos meus primeiros passos, no meu começo no Evangelho, nos primeiros departamentos que eu comecei a servir, a levar o Evangelho de uma maneira séria, a não ser remisso no zelo.
E eu nunca cheguei aqui no púlpito dizendo assim, gente, irmãos, desculpa, a mensagem hoje não vai ser muito boa não, porque eu estou com um pouquinho de dor de cabeça, vocês me perdoam, viu? Quem aqui já me viu fazer isso? Irmãos, hoje a mensagem não vai ser muito boa, porque eu perdi um parente. Já aconteceu de perder um tio, minutos antes de subir no púlpito. Isso não me impediu de pregar a palavra. Você está aqui, queridos? E hoje eu vejo, por que não cumpriu a escala? Porque estava chovendo. É sério, estava chovendo. Por que você não foi servir ao Senhor? Não, eu estava com uma leve indisposição, achei melhor ficar em casa. Por que não foi servir ao Senhor? Não, porque o Alfredinho estava... O Alfredinho dormiu, aí pastor... E tem gente que é assim, né? Coloca o filho como desculpa, né? Irmão, seu filho não pode ser um empecilho para você servir a Deus, não. Cuidado com isso, porque ele tem observado isso. E um dia você vai requerer que ele sirva a Deus, mas ele não teve um bom exemplo em casa. A Bíblia diz que nós devemos ensinar a criança no caminho, não é o caminho. A gente precisa ensinar a criança servindo a Deus. O seu filho precisa ver o prazer e a alegria que você tem em servir ao Senhor. Ele crescendo nesse ambiente, sabe o que vai acontecer? Ele vai querer servir a Deus. Você não tem noção de quantas crianças querem participar lá do Hertz e da comunicação. Crianças de 8, 9 anos. Eu acho que você já viu ali, tem criança, a gente tem criança de 9, 10 anos ali servindo. E é uma briga. Sabe por quê? Porque eles veem os pais. Geralmente são filhos de pais que servem no diaconato, que servem em alguma área na igreja. E eles veem a alegria, a dedicação que os pais têm. E sabe o que eles querem? Servir a Deus. Aí vem me perguntar, ei pastor, o que a gente faz? Eu disse, deixa, dá o treinamento para elas. Dê o treinamento para elas, ensine a elas sobre compromisso, sobre horário, sobre zelo. Aleluia. Ah, pastor, mas o meu líder me cobra demais. Ah, mas o meu líder faz isso. Irmão, você só vai crescer no desconforto. Se o seu líder cobra você demais, olha, dê glória a Deus pela vida dele. É isso aí, não é, irmão Wagner? Você só vai crescer quando tiver desconforto. Esses dias eu falava com um dos meus primeiros líderes. Como ele foi duro comigo, irmão. Como ele era duro. Você não tem noção. E as pessoas hoje falam de abuso de liderança, né? Pastores abusivos. Agora é a moda. Ah, tinham que ter tido esse líder que eu tive. E essa semana eu conversava com ele dando os parabéns pelo aniversário da igreja. E eu dizendo para ele, olha, eu ainda hoje carrego muito do que eu aprendi com você. Sobre zelo, sobre amor, sobre o Senhor ser prioridade, sobre nós levarmos o Evangelho a sério, debaixo de chuva, de sol quente, com dinheiro, sem dinheiro, com fome, sem fome. Hoje em dia, irmão, quando a pessoa está na escala, aí diz assim, ó, não vou poder ir hoje cumprir minha escala. Por quê? Não, a não ser que mande o dinheiro do Uber para mim. Quantas vezes eu não tinha dinheiro da passagem? Na minha época não tinha Uber, não. Na minha época não tinha, era passagem de ônibus, eu não tinha o dinheiro da passagem, eu ia a pé, 6 quilômetros. Aleluia. E eu dizia para ele, olha, muito obrigado, porque cada cobrança, cada correção forjou o meu caráter, porque eu era um adolescente, eu tinha 14 anos, e as correções dele forjaram coisas no meu caráter, forjaram coisas no meu serviço ao Senhor, mudaram a minha mentalidade. Quando você tiver um líder que cobra você, seja grato a ele. A Bíblia diz que o que cuida do seu senhor, do seu líder, será honrado. Cuida do seu líder. Independente se ele é bom, se ele é ruim, cuida dele.
e você vai ser honrado. Filipenses capítulo 2, verso 19, eu já vou encerrar. Pastor, eu pensei que o senhor ia falar sobre prosperidade hoje. Eu trouxe até um convidado aqui hoje, pastor, eu pensei que o senhor ia falar uma palavra mais assim para levantar a gente. Essa aqui é uma palavra para levantar você. Isso aqui é uma palavra de prosperidade para você. Porque se você aplica esses princípios na sua vida, certamente você vai prosperar. O Senhor precisa ser primeiro lugar na sua vida, irmão. O Senhor precisa ser prioridade na sua vida. E o serviço a Ele, o serviço ao Senhor é uma prova dessa prioridade. Então não seja negligente nisso. Não ache que a igreja é só uma parte da sua vida. Não, você é a igreja. O seu serviço a Deus não é uma área da sua vida, não. É a área da sua vida. É a sua vida. Como a gente vai separar a nossa comunhão com Deus do nosso serviço? Não dá para separar. Ah, pastor, mas eu sirvo só lá nas mídias. É algo que Deus colocou você para fazer. Valorize isso. E para de dizer, eu só faço isso. Não, eu faço isso. Seja empolgado, seja animado. Eu, quando viajo de férias, eu gosto de visitar igrejas, outras igrejas. E a gente foi numa igreja bem grande lá em Brasília, no outro ministério, e estava lá com a Gabi, o Dani, que estavam lá com a gente, e Sameire. E aí, Gabi e o Dani servem, né, no departamento de comunicação. Aí no final, eu falei para eles, procura o pessoal da comunicação e pede algumas informações. E eles foram lá, pediram, e para surpresa deles, a moça falou assim, não, só um instantinho, que eu vou chamar a líder. Aí chamou a líder da comunicação, a mulher veio, a gente não era da igreja deles, não era da denominação deles, a mulher veio e abraçou eles e falou, eu vou mostrar tudo para vocês. Aí a Gabi, não, eu só queria, não, eu faço questão. Saiu mostrando a igreja toda para eles, onde era que eles faziam os cortes, onde era que eles faziam a transmissão, e foram mostrando, aqui a gente faz isso, a gente faz aquilo, a nossa reunião é assim, não sei o que. Eu sei que eles ficaram lá quase 1 hora, dando um tour. Aí a mulher foi e deixou eles lá perto da gente, aí me cumprimentou, eles me apresentaram e tal. Aí passou uns 5 minutos, a gente já estava saindo, ela voltou. Aí disse, eu esqueci, tem mais uma coisa para mostrar para vocês. Vamos, aí pegou eles e foi levar. Irmão, com um amor, com uma empolgação, com uma disposição. E não éramos da igreja deles, não éramos da denominação deles, eles não tinham a menor motivação natural para explanar, para mostrar as coisas da igreja. Mas sabe o que é isso? É visão de reino, é amor, é excelência, é compartilhar aquilo que você tem recebido, é não buscar os seus próprios interesses. Filipenses capítulo 2, verso 19, Paulo diz assim, espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Olha que coisa interessante. Paulo dizendo para os filipenses, olha, gente, eu não tenho ninguém aqui na minha equipe que, sinceramente, com sinceridade, cuide dos interesses de vocês, como Timóteo cuida. Eu pergunto para você, será que eu posso falar sobre a igreja, Verbo da Vida, Teresina, Aeroporto, Sede, que eu tenho pessoas que sejam exatamente com esse coração de Timóteo, que não busquem os próprios interesses, mas que busquem os interesses da nossa igreja? Ele disse, ninguém tenho de igual sentimento. Você tem esse sentimento, irmão? De não cuidar do que é propriamente seu, mas cuidar do que é da igreja? Eu gostei dessa moça que foi apresentada.